Bom dia, minha turma linda, minha turma amada do meu quinto ano. Tudo bom, meus amores? A tia Leidiane espera que todos estejam bem, que todos estejam resguardados, com saúde, em paz, na santa proteção de Deus. Turminha, hoje, para nossa proposta, nós iremos estar trabalhando, estudando, aprendendo mais um conteúdo, né? Com a disciplina de língua portuguesa, certo? Ontem nós trabalhamos uma habilidade socioemocional. Vocês lembram qual foi? Empatia, onde no pequeno videozinho e na explicação da tia, nós compreendemos o que é empatia. É eu me colocar no lugar do outro, em diversas situações do nosso dia a dia, eu compreender sentimentos, entender certas atitudes, certas ações que algumas pessoas que estão em nossa volta passam. Ou seja, quando eu desenvolvo quando eu sou uma pessoa empática, não é? O meu dia ele se torna melhor. Eu consigo me tornar um ser humano melhor. E a tia Leidiane pergunta para vocês aí que estão assistindo a tia. Vocês, depois que a tia Leidiane explicou sobre esse assunto, vocês conseguiram de uma certa forma, se tornar uma pessoa mais empática no dia a dia de vocês? No cotidiano de vocês? Vocês conseguiram desenvolver uma ação no dia a dia que vocês se avaliaram? Poxa, eu me tornei uma pessoa mais empática, eu consegui me colocar no lugar do outro. Vocês estão praticando esse tipo de ação? Então, turminha, para o nosso dia de hoje, a tia Leidiane deseja e espera que a cada dia nós possamos tornar essa ação presente no nosso cotidiano, para que a minha convivência com os meus familiares, com os meus colegas, com os meus vizinhos, ela se torna melhor e eu me torne cada dia mais um ser humano melhor. Por mais pessoas empáticas que eu possa estar tornando essa habilidade, essas ações de me colocar, de me sensibilizar diante de sentimento, diante de ações, não é? Que eu possa estar praticando isso diariamente, tá bom? É só um recadinho que contribui bastante para o meu crescimento, para mim me tornar um ser humano melhor. Tá bom, turma? E para hoje, qual vai ser a nossa proposta de atividade? A nossa proposta de atividade hoje vai ser uma produção textual, tá certo? No qual nós estamos trabalhando com o tipo de texto, que é o texto expositivo. A tia Leidiane vai revisar com vocês o que é um tipo de texto expositivo. Ontem a tia Leidiane já explicou, mas hoje eu vou dar apenas uma revisadinha, uma pinceladinha, para vocês saberem produzir, tá certo? O que vem a ser um texto expositivo? É aquele que vai apresentar um determinado assunto, né? Onde aquele determinado assunto apresentado, ele pode vir com definição, com característica, enumeração, onde o leitor ele compreenda de forma clara e objetiva qual é o assunto trabalhado ali, qual é o tema que está sendo trabalhado, apresentado, ou seja, é todo aquele tipo de texto que apresenta informações sobre um objeto, sobre um fato. O que é fato? É tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que eu posso comprovar que realmente aconteceu, acontece, certo?
Na atividade que foi proposta ontem para vocês foi apresentado um tipo, porque existe tipos de texto expositivo, né? Existe o tipo de texto expositivo informativo e o argumentativo. O argumentativo é aquele que o autor ele apresenta uma informação sobre algo, né? Ele define aquilo, ele explica aquilo que ele está apresentando e ele usa argumento. O que é argumento? Convencer o leitor sobre algo, ou seja, ele apresenta argumentos fazendo com que o leitor ele acredite, ele confie, ele possa compreender que aquilo que o autor está falando é verdadeiro. E o expositivo informativo, já como o nome já diz, né? Expositivo informativo, ou seja, vai apresentar informações. O foco principal é apresentar informações sobre um determinado assunto. Que no caso, hoje, a nossa produção textual vai ser, basicamente, a tia Leidiane vai propor que vocês façam uma produção textual com um tipo de texto expositivo e informativo. Nós vamos compreender detalhadamente de acordo com o decorrer da aula. Então, por isso que é importante vocês não avançar, assistir o vídeo com calma, tá certo? Vamos lá. A nossa proposta de produção textual é vocês produzir um texto expositivo e informativo. Como assim, tia Leidiane? O que é um texto expositivo? É aquele que vai apresentar informações sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Pode ser um objeto, algo, um fato específico, um fato que realmente, como é que eu posso dizer? Um fato sobre um fato, ok? No qual eu posso apresentar essas informações como? Através de informações, característica, enumerando, ou seja, fazendo com que o leitor, quem for ler, compreenda logo qual é o assunto tratado, qual é o tema tratado, tá certo? E o nosso texto expositivo e informativo, ele vai ser desenvolvido, ele é estruturado, né? Para a nossa produção, ele tem que ser estruturado em 3 partes. Primeiro a introdução, depois o desenvolvimento e por último a conclusão. Introdução, o que tem que existir na minha introdução? Como o próprio nome diz, introdução. Eu vou introduzir o assunto, o tema que vai ser trabalhado. Posso apresentar a definição, posso descrever como é aquilo, tá certo? No desenvolvimento, o que vem a ser o desenvolvimento? O que é o desenvolvimento? Eu vou dar uma explicação sobre aquilo que eu estou falando. E na conclusão, pronto, eu vou concluir. Eu vou fechar com chave de ouro a minha produção. Eu irei fazer um resumo de tudo aquilo que eu falei, tanto na introdução como no desenvolvimento, focando numa parte mais importante que eu achei. Ou seja, eu vou fazer um resumo, dando ênfase na parte mais importante, ok? Então, o texto hoje que nós iremos produzir é um texto expositivo e informativo, né? Com a finalidade de passar informação sobre algo, ou conceituando, ou definindo, ou caracterizando, tá certo? Onde o nosso texto expositivo, informativo, ele tem que ter as 3 estruturas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai sair agora um videozinho curtinho, só para aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês em relação a esse tipo de texto, tá certo? Bom, vamos lá. Bom, galera, texto expositivo é um dos tipos textuais, né? Juntamente com a narração, descrição, argumentação e junção. É importante compreender a composição de cada texto para identificá-lo. Principalmente, galera, com relação às principais diferenças entre o texto expositivo e o texto argumentativo.
que nós veremos na próxima aula. Bom, o foco desse texto expositivo, galera, é transmitir informação de forma objetiva e clara. As suas principais características são: ele não possui argumentos, nem característica persuasiva. Ele não tem o intuito, o condão de persuadir, de convencer o leitor acerca de determinado assunto ou opinião. Ele apresenta muitas informações sobre o assunto ou fato. Ele é claro e objetivo. Tá? Normalmente são recursos usados: instrução, descrição, definição e enumeração. A título de exemplo, apresentação sequencial de informações, comparação, etc. Tem estrutura, né? O começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Elementos da exposição. Nós temos um emissor, um receptor e a relação entre emissor e receptor, que é o fundamental, né, para a transmissão eficaz da informação e adequação da linguagem. A título de exemplo, galera, eu trouxe: pense naquilo que te faz feliz. Não tem esse texto, apesar de curto, tá ok? Não tem nenhum intuito de convencer o leitor a qualquer tipo de informação, tá? Bom, tipos de texto expositivo. Bom, galera, nós temos basicamente dois tipos de texto expositivo. Nós temos o texto expositivo informativo, que transmite informações do tema de forma objetiva, verbete do dicionário, a título de exemplo. E nós temos ainda o texto expositivo argumentativo. Apresenta o tema e utiliza recursos comprobatórios, autores, dados, comparações. Deixando bem claro, ainda que seja argumentativo, galera, esse texto, o texto expositivo, não tem o condão de persuadir o leitor, tá? Para que pense ou para que passe a pensar de acordo com o texto. Na verdade, ele argumenta os fatos relatados no texto, tá ok? Agora que nós já compreendemos o que é o texto, nós aprofundamos, né, ainda mais o nosso conhecimento sobre esse tipo de texto, vocês irão estar trabalhando com o livrinho estruturado, página 70. A tia Leidiane irá ler o enunciado para vocês compreenderem. Prestem atenção. Esse tipo de texto é um texto expositivo informativo, ou seja, eu vou apresentar informações sobre algo, como a tia Leidiane já explicou anteriormente. O enunciado está falando assim, ó, e onde vocês também irão ler com bastante atenção. O mundo animal é cheio de curiosidades e fatos interessantes. Hoje o seu desafio é escrever um texto que informe as características de um animal. Pense num bicho, num inseto, num peixe, ave ou qualquer um de sua preferência e redija um texto sobre essa espécie. Você e sua turma podem preparar uma exposição de texto, mãos à obra. Ou seja, aqui vocês vão escolher um determinado animal. Pode ser uma ave, um inseto, um tipo de peixe, um animal que vocês preferirem. E vocês irão falar sobre esse animal, tá certo? Como ele se classifica, se ele é um felino, se ele é um anfíbio, se ele é um réptil, vocês vão descrever ele, vocês vão apresentar a característica desses animais, desse animal que vocês irão falar. Lembrando que a produção de vocês tem que ter estruturado em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu expliquei o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento e o que tem na conclusão, para mim não repetir novamente, tá certo? Escrevam um texto, ou seja, vocês podem pesquisar no Google, para vocês, de certa forma, vocês enriquecer ainda mais a produção textual de vocês. Ou como vocês também podem fazer de acordo com os conhecimentos de vocês sobre esse determinado animal que será falado, apresentado. Tá certo, turma? Caprichem na produção de vocês. Outro detalhe, prestem atenção. Eu quero letras legíveis que eu consiga compreender o que vocês leram. Porque tem aluno que faz uma produção que só a misericórdia de Deus. Eu não consigo ler, não respeita as margens. O que são as margens? São as linhas. Tem aluno que escreve apenas na metade da linha, já tem aluno que passa a linha.
Ou seja, respeitem as margens, as linhas. Toda vez que vocês forem terminar uma frase, coloque ponto final. Ao iniciar outra frase, inicie com letra maiúscula. A primeira letra ela tem que ser obrigatoriamente maiúscula, tá certo? Uma última observação. A produção textual de vocês tem que ter no mínimo 15 linhas, ok? 15 linhas, porque eu recebo às vezes uma produção textual que tem 3 linhas apenas. Ou seja, podem circular aí, no mínimo, 15 linhas. Ai, tia Leidiane, eu quero escrever mais, sinta-se à vontade. Eu estou falando no mínimo, ou seja, não pode ser menor do que 15. Tá certo, turma? Eu sei que vocês são altamente inteligentes, têm uma criatividade avançada até demais, e isso torna a tia Leidiane, de certa forma, se enche cada vez mais de orgulho de vocês. Então, caprichem na produção de vocês. Um beijo, meus amores. Tenham todos um excelente dia. Vamos praticar a empatia durante o nosso dia a dia, para o nosso dia se tornar cada vez melhor. Prestem atenção na leitura do dia. Leiam, tá certo? Porque 2 horas a tia Leidiane irá fazer a videochamada. E atenção, Maicon, que está sendo, que está registrando o diário da semana. Anote aí as suas observações, o que você conseguiu aprender na aula dessa semana, tá certo? O que foi que a tia Leidiane apresentou? O que foi que você compreendeu sobre o texto expositivo e informativo, tá certo? Faça aí o seu registro diário. Tchau, tchau, turminha. Um grande beijo. E aguardem a ligação da tia Leidiane. Tchau, tchau.